da realidade técnica da equipe. A LDU não tem jogadores assim, de nível tão alto assim. O Ibarra, para mim, é o melhor dele, saiu machucado. Não sei se vai ter condição para o jogo de volta, né? O Julio, do outro lado, fez uma grande partida. O Rafinha sofreu demais. Demais. E aí muito abaixo o Rafinha, hein? Talvez o pior jogo que eu vi do Rafinha no São Paulo em muito tempo. Pode mas ser. Também um pouco órfão na marcação, porque... De ajuda por ali. Oi? Eu achei que faltou ajuda também por Faltou ali. do Rato e faltou do Gabi Neves, que é uma coisa que o Bubu cita. E aí, quando você pega a importância do Pablo Maia, o Gabi Neves tem... Qual é a principal virtude dele? É um jogador de passe, associação por dentro, de construção. Que marca razoavelmente. Não é um grande marcador. O Pablo Maia, ele tem o passe do Gabi Neves, não tem aproximação, mas tem o passe do Gabi Neves, o passe curto, o passe longo. Ele tem a finalização melhor que a do Gabi Neves, e ele marca muito melhor, tanto por cima quanto por baixo. Ele é muito mais jogador. E hoje o São Paulo sentiu a falta do Pablo Maia, claramente, porque a LDU conseguiu por dentro, jogadas que se iniciavam do lado, mas terminavam por dentro, construir bastante no primeiro tempo. Quando o Luan entra, a LDU perde capacidade de pressão, o São Paulo cresce muito. E aí prevalece uma jogada que é muito da técnica, porque o Luciano, que também havia começado no banco, faz uma jogadaça. Para mim, a movimentação do Lucas é perfeita, a finalização do Lucas é perfeita, porém a coisa mais difícil para mim ali é a construção do Luciano. Sim. O passe na medida, o jeito que ele coloca a bola, facilitando para o Lucas finalizar, né? E é um jogador que entrou porque o Rato, do lado direito, não estava conseguindo nem construir, nem marcar, e o Dorival decidiu fazer com que o São Paulo pressionasse e jogasse. A escalação do Rato foi ok? Ok, pelo que o Rato vem fazendo, o Rato fez uma partidaça contra o Corinthians. Fez uma partidaça... Quando muita gente não gostou da escalação dele. Exatamente. E tem ajudado muito na marcação, o que hoje não funcionou. Então, não é um erro do técnico. Eu também é preciso entender de erro, não. É preciso entender que ele é um o jogador... Gabi Neves eu acho que é mais discutível Pelo jogo em si? Não, pelo que ele é. Porque ele é um jogador técnico, ele é um jogador de Pra mim tem qualidade, mais opção- de passe. Já com características de volante. Mas é isso, ele Com o não, Alisson ele ao lado não ainda. ele é uma questão de competitividade mesmo, eu não sei. Tem vários lances que eu fico olhando e me parece que ele não é um jogador para fazer essa função, não é um jogador para substituir o Pablo Maia, o Luan, evidentemente. E aí não estou falando porque houve a mudança e isso melhorou a marcação, embora a LDU também acho que não tenha conseguido manter aquele ritmo avassalador. O próprio que Júlio teve caiu de produção no primeiro tempo. Sim, agora foi um... Você tá... Não. Ele queria falar do Johan Julio. Você tá querendo diminuir a atuação dele e você vai ter dificuldade. Porque realmente... O Johan Júlio fez uma Sem rancores, tremenda Sem atuação no rancores. primeiro tempo. No peixe Daquelas que você não viu. Pra quem não se lembra, ele era jogador do Santos, gente. Mas porque tava nem todo o Johan mundo... Júlio não passou mas nem perto no Santos do que ele fez hoje. Aquele William Corneteiro passou na redação e falou, não é o mesmo. Eu falei, é o mesmo. Não é possível. Guerreiro foi quem deu menos trabalho pro São Paulo. Ainda teve uma diferença. É, dos três da frente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que fica a grande questão agora, qual vai ser a escalação titular do Dorival pro jogo da volta? O Beraldo, Porque, se não por puder jogar, exemplo, faz muita falta. cara. ele foi com uma escalação Melhor hoje, jogador da defesa do São basicamente a que foi muito bem contra o Corinthians, que começou contra o Corinthians e que fez um primeiro tempo muito bom. Algumas peças não funcionaram e o Luciano começou no banco. Aí Morumbi, o São Paulo precisando reverter, o Luciano ídolo da torcida, a torcida já pede normalmente o nome dele. Ele pode vir com alguma coisa diferente. Então, mas eu acho que na hora que o São Paulo contrata o Lucas, todo mundo estava imaginando um São Paulo com o Lucas, com o Caleri, com o Luciano. É claro que os mais eufóricos ainda querem colocar o Rames. Quer juntar todo mundo. No final estava bem o São Paulo dessa forma. O quarteto mágico. É o quarteto mágico. Quarteto mágico, claro que acho que assim, dificilmente o Dorival vai fazer isso no começo de um jogo e nem tem que fazer, até pelo que é o São Paulo hoje. Porque, hoje o jogo foi muito abaixo do que o São Paulo vem jogando, mas o São Time é um time muito forte coletivamente, é um time de uma entrega absurda, de uma marcação constante, de pressão muito forte no adversário. Então, o São Paulo hoje tem um time confiável. Não fora de casa. Não, mas... Então, aí vem a questão... São Paulo não venceu no Brasileiro fora de casa. É verdade. Verdade. Empatou com o Tolima, perdeu do São Lourenço. Eu sei, mas assim, eu tenho muita dificuldade de... Compensação no Morumbi. Porque, tudo bem... A questão é, o que você vai fazer para que o São Paulo seja um time mais confiável fora de casa? Escalar um time mais defensivo? Acho que é o que muita gente pede. É que o São Paulo tenha Eu não acho. formação. Então, porque o meu ponto...
O meu ponto é esse. entendo você. O São Paulo não joga só o que joga por conta da torcida. É óbvio que a torcida ajuda, é óbvio que Pesa o ambiente... A gente falou há pouco do ambiente do Olímpia e o ambiente do Morumbi tem sido um ambiente que inflama, Incrível. que ajuda, que apoia e tudo mais. Mas tem muito trabalho tático ali, Claro. tem muita movimentação dos jogadores, tem muita entrega dos jogadores o tempo todo. Então, eu não consigo olhar para o São Paulo e afirmar que o São Paulo... Tudo bem, os números têm dito isso. Mas eu... Não, e seria pouco inteligente, Jean, você se desfazer, você abrir mão por conta de... Mas até de 45 minutos hoje. Abrir mão de um rato por ali, de quem jogou, de ter... Você falou da característica de criação, de passe, de ter essa característica, essa qualidade com bola. Porque, assim como a gente falava do Olímpia, o jogo do Morumbi não é só de atmosfera. De postura, de ideia, de comportamento, vai ser diferente, independentemente do que a torcida de São Paulo vai fazer mais uma vez, fora do estádio, dentro do... É o cara que menos pode dar combate pelos lados e tudo mais. Mas esse, por exemplo, é um exemplo de jogador que se dedica na marcação, que pode inverter na hora, eventualmente com um ou com outro que está jogando pelo lado. Você falava agora há pouco sobre o que é o São Paulo. O que é o São Paulo no Morumbi? É um time com uma torcida hoje extremamente barulhenta. Eu não tenho nenhum medo em dizer, o futebol é cheio de clichês assim, a gente está aqui para contrariar alguns deles. Hoje, você olhando o time do São Paulo, que não é um timaço, e olhando o ambiente do Morumbi, enfrentar o São Paulo no Morumbi é mais difícil do que você pegar o Boca na Bomboneira. Historicamente não é assim. Hoje, pegar o São Paulo no Morumbi, o ambiente, você vai encontrar ali, e o tipo de jogo que o time faz, as coisas casadas... O site cortar, por favor, que isso fique muito claro. Você prometeu diferente. Ele estava louco para usar essa Vou frase. pedir para cortar. Assim, ele fala que vai falar uma frase forte, ele anuncia e depois começa, não, mas veja bem, eu vou dizer agora. Os colegas mureteiros criticando as minhas frases um pouco mais fortes. Por que eu tô falando isso? Mas Porque o São Paulo... O que é o São Paulo? O São Paulo, um ambiente extremamente intenso, e o time faz o quê? Repete isso dentro de campo. Como repete isso? Marcação alta. Pressiona, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona e vai tornando o jogo desconfortável. Quando o São Lourenço arrancou o resultado na marra. Não foi na técnica, foi desse jeito. Contra um time que realmente se defende bem. Realmente se defende bem. E não é que se defendeu bem num jogo ou no outro, que se defende bem a temporada inteira. Um time que sabe marcar muito bem, tanto mais atrás quanto mais na frente. Contra o Corinthians, o São Paulo repetiu isso e conseguiu resolver de um jeito mais técnico, porque já tinha o Lucas, né? E o Wellington Rato estava numa noite muito inspirada, porque o São Paulo tem ali o Lucas como um jogador diferente, o Luciano, para mim, também é um jogador especial, não do nível do Lucas, mas é um jogador tecnicamente acima da média. E aí tem outros jogadores que eventualmente podem aparecer. Os operários que podem decidir, porque um time precisa de operários de bom nível, o São Paulo os tem. Paulo, repito, não é um timaço. O São Paulo é um time instável, é um time que vai oscilar de vez em quando, mas é um time muito bem treinado, que parece que não sente os momentos difíceis, até agora não sentiu, eventualmente pode acontecer no mata-mata, e que joga com o seu ambiente. Para você jogar com o seu ambiente, você pode ter Lucas e Luciano juntos, porque o Luciano joga bem por dentro. O Luciano, aliás, Não, mas ele já jogou aberto, né, Bini? Não joga, Lucas. mas eu não sei se o ele vai... Luciano. Mas eu o não Lucas sei- também. Os dois jogaram. Mas eu não mexeria no Lucas. Mas porque eu não o sei se ele Lucas, pressiona. cara, Então, e o Lucas tem jogado com mais liberdade. É. Será que o Luciano vai ter esse perde-pressiona, como o Rato faz quase sempre não fez hoje? Então, é um dilema para o treinador, porque é óbvio que quando você fala do jogo com a bola, depois de a bola recuperada, e aí tem outra coisa do futebol, aonde você vai recuperar a bola? Pra você recuperar a bola lá atrás, você tem que começar construindo. Quando você recupera a bola na frente, geralmente a defesa está aberta, né? E aí você tem mais chance de fazer o gol. Então, com a bola recuperada, é óbvio que o São Paulo com o Luciano e com o Lucas tem mais chance de fazer o gol do que com o Wellington Rato e com o Lucas. E o Dorival, mais do que eu, você, que todos nós sabem disso. Agora, esse é o São Paulo? Até agora não foi. Eu vou falar não sei só o que ele vai fazer semana que vem. Aproveitando o Birner aqui, vou falar um pouco de mística. Opa! LDU e São Paulo é um duelo cortou tão agora. caseiro, até mais do que São Paulo e São Lourenço. Ah, eu sei. Todos os jogos entre São Paulo e LDU ganha o mandante. São Paulo e São Lourenço também tinha essa história. Né? Então isso é algo animador para o São Paulo, pelo menos levar Pelo menos a levar disputa pros para os pênaltis. pênaltis. Não era E se você arbitragem. pega o aproveitamento do Boca na história da Libertadores na Bomboneira e pega do São Paulo no Morumbi, são similares. Agora, vem cá, o São Paulo, de novo, o São Paulo vive a situação. Perde por um gol de diferença fora, vai ter que resolver no Morumbi, vai ter que fazer 2 gols para classificar de forma direta. Foi assim contra o São Lourenço, fez 2-0. Foi assim contra o Corinthians, fez 2-0.
O que a gente olha nos outros 2 jogos para espelhar para esse jogo da LDU e falar assim, bom, 2-0 aqui de novo é possível, é mais difícil do que foi contra o Corinthians, Tem que esmagar a saída do de que bola. foi contra o São Lourenço. Qual é o caminho? Eu só acho que assim, ao contrário dos outros jogos, porque o Corinthians venceu o São Paulo no primeiro jogo, mas não jogou para vencer. Foi. O São Paulo poderia ter empatado o jogo. Ele foi esmagado e não tinha sido antes. O jogo com o São Lourenço Exato. foi mais difícil que o jogo contra o Corinthians, São Paulo. E o jogo contra o São Lourenço foi mais difícil. Mas foi um jogo mais difícil sem a bola com o São Lourenço. Sim, exato. Pelo Porque que São o Paulo São faz. Lourenço se Hoje foi defende diferente. muito bem. O São Lourenço se defende muito bem. Mas hoje, pela primeira vez, o adversário poderia, como disse o superior. Bubu, ter feito 3 ou 4 no primeiro tempo. E aí ele mataria o confronto. Eu acho que, assim, esse placar... Aí, se você for usar mística, esse placar indica uma classificação do São Aliás, Paulo, o São Paulo porque... já tinha um perdido lá de místico 3-0. Era tão pra... Esse é o melhor placar que Místico o professor São Paulo Calçade conseguiu e fora de casa místico contra o George. LDU. Ele já Você- perdeu de 4-2 com o Diniz e Foi. perdeu de 3-0 em pega- 2004. É que o resultado Você foi pega a muito vitória do generoso Corinthians. para o São Paulo hoje e olhando para o Morumbi... Essa sensação explica pra mim, eu tô com o Jean. A derrota pro Corinthians, o São Paulo sai frustradíssimo. Era a chance de carimbar lá. A derrota pro São Lourenço sai frustrado. A derrota por hoje dá um sorrisinho amarelo ali de canto de boa. Mas é porque tem as outras duas 2 a 1 classificações. foi ótimo. Alivia, mas é aquilo. O São Paulo hoje não viu bola no primeiro tempo. Não foi o caso do primeiro tempo contra o Corinthians, não foi o caso do primeiro tempo contra o A São questão Lourenço. é o quanto Exato. a LDU LDU vai traz pra cá. conseguir gerar de problemas para o São Paulo defensivamente, Mas para eu o São acho- Paulo, né? O quanto a LDU vai atacar o São Paulo? Sim. É. O quanto a LDU vai Mas acho que conseguir um ponto. criar o que criou hoje, vai contra-atacar. A gente pode até olhar para o que for a partida dos 2 atacantes de lado e dizer, bom, se os caras repetirem uma atuação... Cuidado, São Paulo. Exato. Se os caras repetirem uma atuação desse nível, É isso que eu acho. você tem que realmente tomar muito cuidado, porque aí esses caras podem, inclusive, matar o jogo no contra-ataque. Mas você mesmo falou do Johan Rulli, Pois que é. esse não é o padrão dele, pelo menos o que a gente se acostumou a ver. A LDU é perigosa Fala- fora de Vai, casa. atuação. Ela empatou no Newton Santos nessa Sul-Americana com o Botafogo. Ela estava no grupo do Botafogo e terminou na frente no saldo de gols, mas ela empatou. No último ano, pela rodada, obrigado. E na fase anterior ela ganhou o jogo fora de casa. Ela perdeu em casa, ganhou fora de casa. Gol do Guerreiro 1-0. No Blaze. É. O São Lourenço não te assusta por ser uma equipe virtuosa no ataque. Isso. O Corinthians não se assusta porque foi uma equipe que teria a te oferecer dentro do Morumbi com bola. Não vinha. Quem está acompanhando o Corinthians sabia. Agora, hoje você olhou ali para a beirada do campo da LDU e falou... E acho que a fala do Dorival não é uma cautela exagerada de não podemos achar que vai ser sempre Aliás, assim. ele Não foi é uma muito cautela bem, de novo, exagerada, né? tá certo. O desenho é outro. Não é algo... Perdeu para um, classificou depois. Perdeu para Muito outro, bem na classificou fala, depois. tá? Só pra deixar Tomou claro. um baile no primeiro tempo hoje. Conseguiu igualar o meio campo do segundo tempo. Tem o Lucas para finalizar e para correr, mesmo na altitude até o final. É outro desenho. Agora, a volta não é contra o São Lourenço e a volta não é contra o Corinthians. A LDU tem alguma coisa que pode te espetar, pode te machucar. E o São Paulo tem estabilidade de jogo pra jogo. Por isso fundamental. Por isso Pode fundamental. Foi você que falou do início, né? Do início do jogo, do Morumbi. Sim. Por isso fundamental esse início. Porque se começar a ficar confortável pro outro lado, tem de onde tirar. Mais do que tinha Corinthians e São Lourenço. Então tá aí, né, galera? Eu também acho. O São Paulo escapou ontem, né, de ser eliminado no primeiro tempo. Sempre quando o São Paulo joga com o LDU, cara, eu me lembro do Diniz, velho. Você se lembra que ele levou de 4-2 com o Diniz, 3-0 no primeiro tempo? Cara, ontem o São Paulo escapou de ser humilhado, na minha opinião. E no segundo tempo, assim, Dorival errou na escalação. Cara, ontem Dorival foi horrível. Mas no segundo tempo ele igualou no meio de campo, botou o Luan. Aí sim começou o São Paulo segurou o LDU já não tinha mesmo ímpeto do primeiro tempo. E o São Paulo buscou 2-1, podia até buscar 2-2 no final, né? Mas esse 2-1, cara, a gente sai com alívio ali. E no Morumbi, a LDU tem esses jogadores rápidos aí na ponta. Só que é o seguinte, é um gol só de vantagem que a LDU tem contra nós. Então no Morumbi, a gente pode até ser eliminado, como os comentaristas estão falando aí. Mas eles vão ter que jogar a bola, viu? Para eliminar a gente no Morumbi, eles vão ter que jogar a bola. Eu acredito que o São Paulo passa. Essa é a minha opinião. Todos os créditos aí para a ESPN Brasil. Link do canal da ESPN na descrição aí, galera. Valeu? É nóis. Comenta a opinião de vocês aí sobre o jogo de ontem, né? E a análise de vocês pro próximo jogo aí, do segundo jogo no Morumbi. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!